pessoas queridas, tudo bem? Tudo bem com você? Sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do Que Concursos. Você está no canal do YouTube e estamos conversando sobre essa disciplina maravilhosa, Direito Eleitoral. A nossa conversa tem sido principalmente por intermédio de questões de provas anteriores. Eu atualizo as questões, se for o caso, e a gente vai conversando sobre direito eleitoral por intermédio dessas questões. Hoje eu trouxe para você TRE São Paulo 2017, banca Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas é uma banca que vem realizando concursos para a Justiça Eleitoral há bastante tempo. Ela e o Sebrasp. Nós não sabemos se ela virá, nós acreditamos que não. Existe uma pequena chance da FCC. As chances maiores estão ligadas à FGV e ao Sebrasp, mas você pode sim treinar questões de provas anteriores da banca. É um ótimo treino. Nós temos muitas questões da FCC, certo? E a FCC para o TRE São Paulo trouxe 18 questões de direito eleitoral na prova de técnico judiciário, área administrativa, além das questões de direito constitucional eleitoral. Então, aproximadamente 21 questões dentro desse conjunto de disciplinas. Então, é sobre isso que a gente conversa. Eu dividi essa prova em 2 aulas por causa do número de questões e por causa da duração da live. Então, nós temos a primeira parte e a segunda parte do TRE São Paulo, técnico judiciário, área administrativa. Tem material? Tem material, sim. Se você chegou aqui agora, primeira vez, você pode baixar o material na descrição do vídeo, no drive do curso, em uma pasta com o meu nome. Esse material está identificado com a data de hoje, domingo, guerreiros e guerreiras, e também com o horário do evento. Agora, você também pode baixar esse material no blog Professora Raquel Tinoco, e se você tem Instagram, já convido a me seguir por lá. Eu sempre posto material e indico o link da bio para que você possa chegar até esse material, baixar e acompanhar a live fazendo as questões com antecedência, certo? Então, muito bom dia, um ótimo domingo para você. A gente conversa sobre direito eleitoral e começa essa conversa neste momento, conversando sobre direito eleitoral. Vamos lá, direito eleitoral, questão número 1. Brasileiro naturalizado com 25 anos de idade, pela segunda vez consecutiva no exercício do mandato de vereador, filho de governador do estado em que possui domicílio eleitoral, poderá, à luz da Constituição Federal, candidatar-se na esfera ABCDE. Então vamos, Enunciado, prof. É importante? Enunciado é importantíssimo. O enunciado vai dar para você uma porção de dicas e ajuda você a resolver a questão. Primeira coisa, ele é brasileiro. Ele é brasileiro naturalizado, então ele não poderia disputar qualquer mandato eletivo. Por exemplo, presidente e vice, não. Só brasileiro nato. Outra coisa, ele tem 25 anos de idade. Ele também não poderia disputar qualquer mandato eletivo porque ele não tem idade mínima para todos os cargos, mas ele poderia para aqueles cargos onde se exige 18 anos e 21 anos. Tudo bem? Outra coisa importantíssima neste enunciado, ele está, pela segunda vez consecutiva no exercício do mandato de vereador. Então, o que isso quer dizer, prof? Isso quer dizer que ele já é titular. Ele já é titular de mandato eletivo e isso muda tudo. É justamente a exceção do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988. É a exceção que afasta a inelegibilidade reflexa. Ele já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ele é filho do governador do estado onde ele possui domicílio eleitoral, ou seja, ele
está exercendo um mandato dentro da circunscrição do seu pai, que é governador. Tudo bem? Então vamos ver qual é o mandato que esse vereador pode disputar. Ele pode disputar um mandato na esfera municipal, a reeleição para vereador apenas, sem precisar para tanto renunciar ao respectivo mandato? Essa é a resposta correta, perfeita, FCC, perfeita. Ele poderá sim disputar mais um mandato de vereador. Existe limite para a reeleição a vereador? Não tem, não tem. Ele pode ser reeleito quantas vezes for votado e alcançar um número de votos suficientes, além do quociente partidário do seu partido, para essa disputa eleitoral. Não existe limite de reeleições para o poder legislativo. Existe limites de reeleições para o poder executivo. Outra coisa, quem exerce o mandato legislativo não tem necessidade de desincompatibilização, pelo menos 6 meses antes do pleito, para concorrer a outro cargo eletivo, não. Isso é previsão para o chefe do Poder Executivo que quer disputar um outro cargo. Tudo bem? Dentro da circunscrição do pai, ele só pode ser reeleito vereador. Porque se ele deixa de ser, se ele pretende o cargo de prefeito, ele vai refletir no mandato que o seu pai exerce. De jeito nenhum, ele não pode, salvo ser titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A reeleição aqui só pode ser para vereador. Se ele pretende disputar o cargo de prefeito, ele tem que sair da circunscrição do pai. Então vamos lá analisar um pouquinho mais essa questão através das respostas. Vamos. Letra A é a resposta. Não há qualquer necessidade de desincompatibilização. Letra B, ele pode candidatar-se na esfera municipal a prefeito? Não pode. Não pode. Porque, ele não detém o mandato de prefeito, ele detém o mandato de vereador. Então, como vereador, ele é candidato à reeleição. Como prefeito, ele estaria disputando outro cargo dentro da circunscrição do pai. Então, ainda que ele renunciasse ao mandato de vereador nos 6 meses anteriores ao pleito, ele não pode ser prefeito dentro da circunscrição do pai. Reeleição municipal, ou seja, municipal, reeleição para vereador ou prefeito? Não, apareceu prefeito, você já sabe que nesse caso, nessa situação hipotética, ele não poderia. Letra D, ele poderia ser deputado estadual? Também não. A mesmíssima coisa. A exceção aqui está ligada à titularidade do mandato de vereador e possibilidade de reeleição. Ele não poderia também disputar o cargo de deputado estadual. Acabaria refletindo também no mandato do pai. Poderia candidatar-se na esfera estadual a governador do estado? Não, ele não pode nem ser governador e não pode nem ser deputado estadual, nem senador. Não pode, certo? Não pode. A letra D, poderia candidatar-se na esfera estadual a deputado estadual, mas não a governador do estado, estando ainda impossibilitado de concorrer a mandatos na esfera municipal? Na esfera municipal, ele só pode ser vereador. Letra E, poderia candidatar-se na esfera estadual a governador do estado, mas não a deputado estadual, estando ainda impossibilitado de concorrer a mandatos na esfera municipal? Na esfera municipal você já resolveu a questão. Agora, na esfera estadual, ele não pode, porque ele estaria na mesma circunscrição que o pai. Certo? Governador do estado impede candidatura do seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim até o 2º grau ou por adoção. D. Governador, vice-governador, senador, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, vereador naquela circunscrição. Ele só pode porque ele já é vereador, ele já é detentor de mandato eletivo e ele pode ser
reeleito. Tudo bem? Então, é a exceção do artigo 14, parágrafo 7º. Essa questão, ela está ligada ao artigo 14, parágrafos 5º, 6º e 7º. Gabarito, letra A. Questão número 2, atualizada para você. Essa questão está na Lei 9504 de 97, artigo 6º. Os partidos políticos X, Y e Z, dentro da mesma circunscrição, celebram coligações para a eleição majoritária. Pode? Claro que pode. Não pode eleição proporcional. Observadas, celebraram coligações para a eleição majoritária, observadas todas as normas legais para sua formação. Chegando o momento próprio, descobriram que na realização de propaganda na televisão, que é a propaganda eleitoral para a eleição majoritária, a coligação usará, letra A, facultativamente sob sua denominação as legendas de todos os partidos que a integram? Quase. Facultativamente, não. Letra B, obrigatoriamente sob sua denominação as legendas de todos os partidos que a integram? Sim, não é facultativo, não é uma escolha. Eles estão obrigados, na eleição majoritária, a informar ao eleitor que pretende votar no candidato daquela coligação quais os partidos que estão coligados. Então, para isso, sob a denominação da coligação, que pode ser a junção de todas as siglas que a integra, ou todas as siglas que a integram, certo? Pode ser, eu tenho que ter todas as legendas que participam daquela eleição. Tudo bem? Então, não tem nada de facultativo, é obrigatório. Letra C, obrigatoriamente apenas a legenda do partido ao qual o candidato é filiado sob o nome da coligação? Não. Essa previsão era a previsão para a eleição proporcional. Facultativamente, sob sua denominação, os números de todos os partidos que a integram. Imagina, gente, se colocasse em uma coligação 20 partidos, eu colocasse ali o número de todos esses partidos da coligação, que confusão ia ser. O eleitor ia ficar mais confuso ainda. Não. Obrigatoriamente, como denominação, a junção de todas as siglas dos partidos que a integram? Não. Primeiro, que ela não está obrigada a ter na denominação a junção de todas as siglas. Então, imagina, banca aqui, né, fica criando algumas questões bem estranhas. Claro que não. Já pensou juntar todas as siglas e colocar ali como se fosse a denominação? A denominação da coligação pode ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram. Tudo bem? Então, essa foi tranquila, não é? Essa foi tranquila. Gabarito da questão letra B. Gabarito da questão letra B. Artigo 6º da Lei 9504 de 1997. Vamos para a terceira questão. Fundação Carlos Chagas. Sebastião, eleitor, e a entidade esportiva J desejam fazer doação em dinheiro para a utilização nas campanhas eleitorais para o partido político K, obedecido o disposto em lei. Sebastião, aqui está dizendo que Sebastião é eleitor. Então, Sebastião é uma pessoa física. Enquanto a entidade esportiva J é uma pessoa jurídica. Entidade esportiva J é uma pessoa jurídica. Isso está previsto em lei? Essa proibição está expressa em lei? Bem, nós temos a Lei 9504 de 97, artigos 23 e 24. No artigo 24, você tem as fontes vedadas, certo? No artigo 24, você tem as fontes vedadas, ou seja, quem não pode doar
para a campanha. E dentro desse artigo 24, é lógico, quando você lê o artigo 24, você tem a nítida impressão de que ele está falando praticamente da proibição, que é uma proibição relacionada à pessoa jurídica. Então, ele não pode receber doação de entidade esportiva. E aí fica fácil. Depois que você identifica isso em prova, então é o artigo 24, aqui ó, inciso 9, expressamente previsto ali que ele não pode receber doações, direto ou indiretamente, em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoa jurídica, procedente de entidade esportiva. Então, a previsão é expressa, não pode, certo? Então, nesse caso, onde houver entidade esportiva J, você já pode desconsiderar. Então, você já pode desconsiderar a letra A, você já pode desconsiderar, a letra B. Sebastião e a entidade esportiva J não poderão fazer doação de qualquer quantia em dinheiro ou estimável em dinheiro. Esportiva J não poderá mesmo. Agora, Sebastião poderá. Poderá. Qual é o limite da doação do Sebastião, pessoa física? 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Esse é o limite de doação da pessoa física. Na letra A, eu não posso considerar correta porque está dizendo que tanto o Sebastião quanto a entidade J, quanto o J poderão fazer, não podem. Na letra B, eu não posso considerar porque está dizendo que Sebastião e J não poderão fazer, e a entidade J não poderão fazer doação de qualquer quantia. Ora, preste atenção. A entidade não pode, mas Sebastião pode. Letra C. Sebastião poderá fazer a doação desde que limitada a 10% dos rendimentos brutos auferidos por ele no ano anterior à eleição, sendo vedada a doação pela entidade esportiva J. Perfeito. J não pode, de valor algum. Sebastião pode, desde que seja uma doação limitada a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Letra D. Letra D. Poderá fazer a doação de qualquer quantia sem limitação, sendo vedada a doação pela entidade esportiva J? Então, gente, sem limitação não. O limite está na letra C. Letra E. Sebastião poderá fazer a doação desde que limitada a 20%? Não, 10%. 10%. Então, letra A errada, B errada, D errada, E errada, gabarito letra C. Justificação ou justificativa da questão, artigos 23 e 24 da Lei 9504 de 1997. Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Questão número 4. Clodoaldo é detentor do mandato de vereador. Clodoaldo é detentor do mandato de vereador, tendo sido eleito pelo partido político A, ao qual era filiado. Ocorre que, em razão de ter sofrido grave discriminação política pessoal, desfiliou-se do referido partido. Olha a FCC, cheia de situações hipotéticas. Olha a FCC, parecendo Sebrasp. Clodoaldo é detentor de mandato eletivo. Clodoaldo é vereador, então ele ocupa um mandato proporcional. Sobre o mandato proporcional, incidem questões de infidelidade partidária. Lembra? Infidelidade partidária. Mudança do partido com perda ou manutenção do mandato proporcional. Mandato não é do partido, mandato não é do candidato, mandato é do partido.
Foi eleito pelo partido A, mas o partido A, está trazendo para Clodoaldo grave discriminação política pessoal. Clodoaldo não suportou, Clodoaldo desfiliou-se. Clodoaldo, letra A, perderá o mandato apenas se a desfiliação partidária ocorrer durante os 2 primeiros anos de seu mandato? Perderá o mandato apenas se a desfiliação partidária ocorrer durante os 2 primeiros anos de seu mandato? Não, de jeito nenhum, certo? Veja, Clodoaldo está sofrendo grave discriminação política pessoal. Onde eu encontro esse fundamento, prof? Lei 9096, artigo 22A. São as hipóteses de justa causa para manutenção do mandato proporcional. Então, letra A, errada. Nessa situação, Clodoaldo não perde o mandato eletivo, ainda que ele esteja nos 2 primeiros anos de seu mandato. Letra B, perderá o mandato, pois o motivo referido não caracteriza justa causa para desfiliação partidária? Não perderá, pois o motivo caracteriza. Letra C, não perderá o mandato, pois a desfiliação partidária independe de justa causa para ocorrer. Não perderá o mandato, mas a desfiliação partidária depende de justa causa para ocorrer. Ou pois, né? Deixa aqui o pois, melhor. Pois a desfiliação partidária depende de justa causa para ocorrer, certo? Ele não perde o mandato, tá bom? Ele não perde o mandato, então não perderá o mandato, lógico, pois a desfiliação partidária depende de justa causa para ocorrer. Agora sim, letra D, perderá o mandato, ainda que caracterizada a justa causa para desfiliação partidária? Não, gente, não. Perderá o mandato desde que, perderá o mandato ainda que? Não, não. Ele só perde o mandato desde que não esteja caracterizada justa causa. Perderá o mandato desde que não esteja caracterizada justa causa. Então, sobrou a letra E. Não perderá o mandato, pois o motivo referido caracteriza justa causa para desfiliação partidária. Vamos relembrar. Nós temos no artigo 22A, da Lei 9096 de 1995, 3 hipóteses de justa causa para desfiliação partidária com manutenção do mandato. Primeira hipótese, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Segunda hipótese, grave discriminação política pessoal. Terceira hipótese, janela de transferência. É como eu chamo para que você lembre dos jogadores de futebol. Janela de transferência, ou seja, ele pode requerer a nova filiação dentro dos 30 dias anteriores ao prazo mínimo fixado em lei, que é o prazo de 6 meses após o término do mandato. Não esqueça disso, hein? Não esqueça disso. E nós temos 2 outras hipóteses no texto constitucional, artigo 17, parágrafo 3º e parágrafo 6º, se eu não me engano. O terceiro traz a cláusula de barreira. Cláusula de barreira, ou seja, levando-se em consideração a última eleição para a Câmara dos Deputados, aquele partido que alcançou pelo menos 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com pelo menos 2% em cada uma delas, ou que tenha elegido 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. É o parágrafo 3º, é a cláusula de barreira. Então, se o partido não atingiu aquela cláusula de barreira, ele pode mudar para outro partido que tenha atingido uma das 2 hipóteses,
sem perda do mandato. E a outra hipótese constitucional é a carta de anuência. Então, fica atento, fique atenta. Isso, olha, é bem provável estar na sua prova. Nós temos essas alterações bem recentes e nós não tivemos concurso para a Justiça Eleitoral depois dessas alterações. Então, vamos seguindo aqui para a nossa próxima questão. Questão número 4, gabarito, letra E. Questão número 4, gabarito, letra E. Artigo 22A da Lei 9096 de 1995. Questão número 5, Ieda foi orientada a estudar a Lei número 9096 de 95 para o concurso que irá prestar, igualzinho a você. Ieda está no mesmo barco. Descobriu que, destinando-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal, o partido político é pessoa jurídica de direito. Fala sério, FCC, essa é uma questão, olha, que questão tranquila. Você já sabe que partido político é pessoa jurídica de direito privado. Partido político é pessoa jurídica de direito privado. O que você faz? Você vai desconsiderar todas as assertivas onde eu tenha direito público. Que coisa fácil! Onde eu tenha direito público. Ele não é pessoa jurídica de direito público, nem interno, nem externo, nem interno ou externo. Certo? Privado ou interno, não. Ele é pessoa jurídica de direito privado. Então, só temos uma resposta possível. Pessoa jurídica de direito privado, sendo livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Artigos 1º e 2º da Lei 9096 de 95. Na letra B, tudo certinho, livre a criação, fusão, incorporação, extinção, programas respeitem, mas ele não é de direito público interno. Ele não é de direito público externo, certo? Beleza? Então, não existe outra possibilidade. O gabarito é a letra A. Seguindo para a questão número 6. Considere as situações hipotéticas abaixo. Leon é analfabeto e deseja se candidatar a vereador. Leon é analfabeto e deseja se candidatar a vereador. Opa, então Leon é o quê? Inelegível, absolutamente, porque Leon é analfabeto. Beleza? Fidalgo foi condenado por decisão transitada em julgado a pena privativa de liberdade por crime contra a saúde pública e, tendo se passado 5 anos após o cumprimento da pena, deseja se candidatar a governador. Você podia pensar assim, mas prof, eu não sei se crime contra a saúde pública está lá na LC 64/90, mas você, para resolver essa questão, você precisa ter essa informação? Precisa? Por acaso, sendo Fidalgo condenado por decisão transitada em julgado a pena privativa de liberdade por crime, ele já não estaria com seus direitos políticos suspensos? Tendo direitos políticos suspensos, Fidalgo, por acaso, poderia se candidatar? Mas tem um prazo aqui de 5 anos, mas a afirmativa, né, se você fosse para o lado constitucional, por si só isso já bastaria, certo? Por si só isso já bastaria. Até aqui isso já bastaria. Suspensão dos direitos políticos. Então é uma opção. Agora, o problema é que, tendo-se passado 5 anos após o cumprimento da pena. Opa!
Se ele já cumpriu pena, então o dispositivo constitucional já não me serve para resolver essa questão. Você entendeu? Por quê? Porque lá na Constituição da República está escrito, que a suspensão dos direitos políticos incide enquanto durar o cumprimento da pena. A assertiva aqui está dizendo que ele já cumpriu pena. Se ele já cumpriu pena e eu tivesse apenas o conhecimento constitucional, fidalgo já não seria mais inelegível. Porque para a Constituição não importa o crime. Agora, para a LC 64/90 importa o crime. Então, se esse crime estiver previsto na LC 64/90, o decurso do prazo de 5 anos não afasta a inelegibilidade de fidalgo. Você entendeu? Se esse crime estiver previsto na LC 64/90, o decurso do prazo de 5 anos após o cumprimento da pena não afasta a inelegibilidade de fidalgo. Então, vou deixar a segunda assertiva em stand-by. Mustafa é ministro do Estado e se afastou de suas funções 4 meses antes do pleito, com a intenção de se candidatar à vice-presidência da República. Mustafa, sinto muito, Mustafa. Você não é alguém que pertence a uma entidade de classe para estar dentro da exceção. Não. Você também não está concorrendo ao mandato de prefeito e vereador. Então, Mustafa, você precisaria se desincompatibilizar pelo prazo de 6 meses e não pelo prazo de 4 meses. Você concorda comigo? Mustafa é ministro de Estado. Para concorrer a vice-presidente da República, o prazo de desincompatibilização de Mustafa não é o de 4 meses, é o de 6 meses. Então vamos ver se todos aqui são inelegíveis. A gente já sabe que Leon é inelegível e que Mustafa também é. Agora vamos saber se fidalgo é. São inelegíveis para qualquer cargo os inalistáveis e os analfabetos. Leon é inelegível. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes, olha aí, contra o meio ambiente, contra a saúde pública. Então, fidalgo, sinto muito, você continua inelegível, porque o prazo para que essa inelegibilidade seja afastada é de 8 anos. Logo, Leon, fidalgo e Mustafa são inelegíveis de acordo com a LC 64/1990. Conferindo. São inelegíveis para qualquer cargo para presidente e vice-presidente da República até 6 meses depois de afastados definitivamente de seus cargos, os ministros de Estado. Beleza? Até 6 meses, ele é inelegível. A partir de 6 meses, ele afasta a inelegibilidade para presidente e vice-presidente. Na realidade, para todos os mandatos eletivos, salvo prefeito e vice-prefeito. Salvo prefeito e vice-prefeito. Então, atenção, querido aluno, querida aluna. Eu sei que você corre de questões ligadas ao prazo de desincompatibilização. Mas olha, qual é a regra? Qual é a regra? 6 meses. Quais são as exceções? 4 meses e 3 meses. 4 meses para prefeito e vice-prefeito. 4 meses para entidade de classe. Qualquer entidade representativa de classe? Não. Entidade representativa de classe que receba total ou parcialmente recursos públicos ou recursos da Previdência, certo? Da Previdência Social. E a desincompatibilização só é exigida para aquele que detém o cargo de direção, administração ou representação. 4 meses.
4 meses para prefeito e vice-prefeito, 4 meses para entidades representativas de classe, desde que preenchidos esses outros requisitos, certo? 3 meses para servidores públicos estatutários ou não, da administração direta ou indireta de qualquer esfera, União, Estado, DF, municípios, exceção servidor da Justiça Eleitoral. Beleza? Então, ó, isso não é tão complicado quanto você pensa. Tem que responder a questão com frieza. Certo? Então, lá vamos nós para a próxima questão de número 7. Considere as situações hipotéticas abaixo. Marileide foi candidata à presidência da República. Joel foi candidato a senador. Mévio foi candidato a vice-prefeito. Contra eles, houve alegações de inelegibilidade. As arguições de inelegibilidade foram corretamente feitas perante o tribunal. Tranquilo, tranquilo, é a regra geral, não tem exceção. Então, presidente e vice-presidente da República, TSE. Senador, TRE. Prefeito, vice-prefeito, vereador, juiz eleitoral. Beleza? Então, corretamente feitas perante o Tribunal Superior Eleitoral no caso de Marileide, TRE no caso de Joel e juiz eleitoral no caso de Mévio. Resposta letra C. TSE Marileide, TRE Joel, juiz eleitoral Mévio. Artigo 2º da Lei Complementar 64 de 1990, LC, artigo 2º da LC 64 de 1990. Vamos para a questão número 8. Atualizei também, para que a gente possa encontrar uma resposta dentro do que está vigorando neste momento. Linneu completará 16 anos um dia antes da realização das eleições. Preenchidos os demais requisitos, de acordo com a resolução número 23.659 de 2021 do TSE, o alistamento eleitoral de Linneu. Outra questão da FCC presente, questão presente, você recebe de presente. Por quê? Se ele vai completar 16 anos, é porque ele tem 15 anos. Ora, se ele vai completar 16 anos, é porque ele tem 15 anos. A resolução 23.659 admite que, a partir dos 15 anos, eu possa estar alistada, eleitora. E se o alistamento é facultativo, para os menores com 16 anos, quanto mais para o menor com 15 anos. Então, o que você faz? Joga fora onde houver obrigatório. Obrigatório, tchau. Proibido, mentira. Obrigatório, tchau. Então, restaram duas assertivas, facultativo e facultativo. Letra A. O alistamento eleitoral de Linneu é facultativo, podendo ser solicitado até o encerramento do prazo fixado para requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência até o 151º dia anterior ao pleito, sendo que o título surtirá efeitos na data do pedido, mesmo não tendo completado 16 anos? Não, sinto muito. Então, gente, qual é a resposta? Letra E. Letra D. Letra B, obrigatório? Não. Letra C, proibido? Não. Letra D, facultativo, podendo ser solicitado até o encerramento do prazo fixado para requerimento de inscrição eleitoral ou transferência, sendo que o título somente surtirá efeitos com o implemento da idade de 16 anos. Resposta letra D. Artigo 30 da Resolução 23.659 de 2021. Sigamos para a questão número 9.
Considere as situações hipotéticas abaixo. Tício é governador e deseja se candidatar ao cargo de presidente da República. Vamos lá, queridas pessoas, querido aluno, querida aluna, atenção. Tício é o quê? Governador. Então quer dizer que Tício é chefe do poder executivo. Tício quer se candidatar a outro cargo, beleza? Graça, eleita vice-prefeita, sucedeu o prefeito falecido 3 meses antes do pleito. Opa! Se Graça era vice-prefeita e sucedeu, ela não substituiu, ela sucedeu o prefeito, nesse momento, Graça deixa de ser vice para ser prefeita. Opa! Se Graça é prefeita, ela também faz parte do poder executivo. Graça deseja se candidatar a governadora. Opa! Outro cargo. Então, Tício é chefe do poder executivo e deseja se candidatar a outro cargo. Graça é chefe do poder executivo por sucessão e deseja se candidatar a outro cargo. Pronto. Você já resolveu a questão, porque você sabe que o chefe do executivo, que pretende se candidatar a outro cargo eletivo, precisa se desincompatibilizar pelo menos 6 meses antes do pleito. Vamos ver se a gente acha nessas assertivas alguma resposta em relação ao artigo 14, parágrafo 6º da Constituição? Nesses casos, e considerando apenas os dados fornecidos, não viajaremos, certo? Vamos nos manter aqui com o pé em terra. Tício, letra A, deverá renunciar ao mandato 6 meses antes do pleito para se candidatar ao cargo pretendido? Até aqui, tudo bem. E Graça deverá renunciar ao mandato 4 meses? Por que, Graça? Por quê? Olha lá, hein? Olha lá. Aqui não tem esse negócio de 4 meses para prefeito e vice-prefeito. Aqui não tem esse negócio de 4 meses para prefeito e vice-prefeito. Aqui é desincompatibilização constitucional. É chefe do Poder Executivo, quer se candidatar a outro cargo, prazo de desincompatibilização, 6 meses. 6 meses, entendeu? Lá na LC 64/90 é que eu, ocupando um cargo, ocupando uma função, quero me candidatar a prefeita, tenho que me desincompatibilizar 4 meses antes do pleito, ou pelo menos 4 meses, se isso estiver sendo exigido pela lei. Aqui não, aqui ele já é prefeito. Aqui ele já é governador, aqui ele já é presidente, ele quer se candidatar a outro cargo eletivo, desincompatibilização, pelo menos 6 meses antes do pleito, não caia em armadilha de prova. Então, o erro da letra A são os 4 meses para Graça. Letra B, Tício e Graça deverão renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito para se candidatarem a esses cargos. Óbvio! Certinho! Artigo 14, parágrafo 6º da Constituição. Letra C. Tício e Graça são inelegíveis, não podendo candidatar-se a qualquer cargo até o final do mandato, sob pena de suspensão dos direitos políticos, salvo os casos de reeleição. Nada disso, viajante, hein? FCC aqui viajou. Eles não são inelegíveis, eles são inelegíveis enquanto não se desincompatibilizarem. D. Tício e Graça deverão renunciar aos respectivos mandatos até 3 meses antes do pleito? Não. Não estou falando de servidor público estatutário ou não, que quer ser governador, que quer ser prefeito, que quer ser presidente. Sinto muito, nada disso. Letra E. Deverá renunciar ao mandato 4 meses? Não. 6 meses. Graça não precisará se desincompatibilizar? Mentira. Os dois, 6 meses antes do pleito. Certo? Gabarito letra B. Gabarito letra B, artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988.
Questão número 10. No período permitido por lei, em ano eleitoral, o candidato Joel deseja realizar propaganda eleitoral em postes de iluminação pública. Que escolha ruim, Joel. Vou te avisar, hein? Que escolha ruim, que escolha ruim. Enquanto que seu adversário Jaime, no mesmo período, deseja colocar mesas para distribuição de material de campanha e utilizar bandeiras ao longo de vias públicas. Ora, no período permitido por lei, a partir de 16 de agosto do ano eleitoral. A veiculação da propaganda pretendida por Joel é permitida desde que autorizada pela Justiça Eleitoral e pela Prefeitura, e a pretendida por Jaime é permitida independentemente de serem móveis os meios de propaganda utilizados e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. A primeira propaganda é o quê? Proibida. Então, quando você descobre que a propaganda pretendida por Joel é proibida, faz o quê? Vai jogando fora aquilo que não lhe serve. Como sempre, ficamos com duas assertivas. Letra D. A veiculação da propaganda pretendida por Joel é vedada. Tudo bem. Assim como a veiculação da propaganda pretendida por Jaime, ainda que os meios de propaganda sejam móveis e não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, mentira. A de Joel é vedada, mas a pretendida por Jaime é permitida. Por Jaime é permitida. Então, tchau também, letra D. Sobrou a letra E. A propaganda pretendida por Joel é vedada e a pretendida por Jaime é permitida, desde que os meios de propaganda sejam colocados e retirados entre 6 e 22 horas e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, certo? Então, letra E para número 10, vamos ao fundamento. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza. De qualquer natureza. Olha aqui os postes de iluminação pública do Joel, de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Certo? Agora, é permitida a colocação de mesas para a distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis, e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Essa mobilidade estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e 22 horas. Certo? Então vamos lá. Joel, proibido. Jaime, autorizado. Questão número 11. A Albino, brasileiro nato, residente domiciliado atualmente em Portugal, foi outorgado o gozo dos direitos políticos no país em que vive no momento, Portugal. Outorga esta devidamente comunicada ao Tribunal Superior Eleitoral. Referido o gozo dos direitos políticos em Portugal, em conformidade com a resolução número 23.659 de 2021, não impedirá o alistamento eleitoral de albino no Brasil ou as demais operações do cadastro eleitoral? Certíssimo, não impedirá. Hoje, pela resolução 23.659 de 2021, não há qualquer prejuízo ao exercício de direitos políticos no Brasil. Não importará a perda desses mesmos direitos políticos no Brasil, não implicará a suspensão desses mesmos direitos políticos no Brasil, implicará no Brasil a inelegibilidade de albino? Não,
Não. Implicará no Brasil impedimento do exercício de voto de albino, permitindo-se, porém, que seja eleito? Não. Olha o que prevê aqui. A aquisição do gozo de direitos políticos por pessoa brasileira em Portugal não acarreta a suspensão de direitos políticos ou o cancelamento da inscrição eleitoral e não impede o alistamento eleitoral às demais operações do cadastro eleitoral. Viu só? Questão atualizada para você treinar. Então, mais uma conversa encerrada. E olha, bora que a semana está só começando, hoje é domingo e você já começa com direito eleitoral, certo? Então, ó, início de conversa semanal. Nós ainda teremos vários encontros durante a semana vindoura, não é? Para que essa conversa se prolongue, para que cada vez mais você possa ter esse conteúdo sob domínio e gabaritar direito eleitoral na sua prova. Muito obrigada, QC, pela oportunidade, muito obrigada pela sua presença. Bom domingo, um beijo, até!